Salve família! De policial à clandestinidade, ele aprendeu a lição mais valiosa. O poder não estava na violência, mas na conexão política. Ele uniu o México à Colômbia e criou a estrutura que deu origem a todos os grandes nomes que você conhece hoje, incluindo El Chapo. Mas esse império intocável tinha um ponto cego, uma traição e uma eliminação que desencadearam a maior caçada da história e o levaram a uma queda que ninguém esperava. Como o homem que controlava tudo foi pego por um erro tão banal, hoje vamos desvendar a história de Félix Gallardo, o chefe dos chefes. Deixe o like, se inscreva com o sino ativado e vire membro do canal para conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo. Miguel Ángel Félix Gallardo nasceu em 8 de janeiro de 1946, na região de Bela Vista, um subúrbio de Culiacán, Sinaloa, no México. Para ser exato, o lugar de origem dele era a comunidade de Culiacancito, bem perto da capital. Ele teve uma infância de classe média, sendo filho de agricultores em uma área onde o plantio de papoula e erva já fazia parte do cenário econômico desde os anos 40. Desde a Segunda Guerra Mundial, os fazendeiros da Sierra Madre Ocidental já cultivavam papoula para produzir uma substância usada nos hospitais de guerra americanos. Quando o conflito acabou, esse cultivo não sumiu. Ele se transformou em um empreendimento sigiloso, mas que era tolerado e tinha conexões internacionais com grupos do submundo do norte. Ele até tentou estudar comércio, mas logo mudou de ideia. Aos 17 anos, ele se alistou na Polícia Civil do estado de Sinaloa. Essa não foi uma escolha aleatória. Naquele período, a linha entre a lei e o submundo era muito tênue. Em Sinaloa, esses agentes policiais eram apelidados de madrinhas, que na prática eram os protetores dos plantadores e atravessadores em troca de pagamentos. Félix entrou nesse universo onde a fidelidade era comprada e a vista grossa era a regra. Seu talento logo chamou a atenção. Ele era discreto, esperto e educado. Rapidamente, foi transferido para a segurança da residência do governador Leopoldo Sánchez Celis, que comandou Sinaloa entre 1963 e 1968. Lá, guardando a família mais influente do estado, o jovem policial aprendeu lições fundamentais: como a máquina do poder realmente funcionava, como as conexões políticas eram criadas e como a fraude atuava nos níveis mais altos. Félix conquistou a confiança total do governador. Tanta confiança que Sánchez Celis foi padrinho do casamento dele com Maria Elvira Murilo. E a relação era tão próxima que Félix e sua esposa também foram padrinhos no casamento do filho do governador Rodolfo Sánchez, com Teolinda Lopes Urrutia. Essa forte conexão com a elite política não foi apenas um favor. Foi a primeira pedra do que mais tarde se tornaria um verdadeiro império fora da lei, que operava sob a proteção das esferas mais altas do governo mexicano. Em meados da década de 1970, enquanto ainda trabalhava como segurança da família Sánchez Celis, Félix Gallardo recebeu um convite irrecusável. Ele foi recrutado pelo homem mais poderoso do universo do contrabando de ilícitos no México, Pedro Avilés Pérez, conhecido como o Leão da Serra, ou simplesmente Dom Pedro. Pedro Avilés era o primeiro grande nome de Sinaloa. Desde os anos 40, ele havia estruturado os fazendeiros que cultivavam a papoula no chamado Triângulo Dourado, para produzir o material que era vendido diretamente para os Estados Unidos. Ele tinha ligações diretas com os grupos criminosos internacionais, como o lendário Bugsy Siegel, o famoso mafioso que construiu Las Vegas e controlava as operações na costa oeste, e Lucky Luciano, o padrinho que modernizou a máfia em Nova York. Esses líderes internacionais precisavam do material mexicano depois que a Segunda Guerra Mundial interrompeu as rotas que vinham da Ásia e Europa. De repente, o México se tornou o novo fornecedor principal. Avilés foi o pioneiro. Ele foi o primeiro a usar aviões pequenos para transportar as substâncias, especialmente quando o presidente Nixon, nos Estados Unidos, fechou a fronteira em 1969 com a famosa Operação Interceptação. Sob o comando de Dom Pedro, trabalhavam futuros magnatas que você certamente conhece:
Dom Neto, Rafael Caro Quinteiro, El Azul, El Chapo e os irmãos Beltrán Leiva. Avilés precisava desesperadamente de alguém que mantivesse abertos os canais de comunicação com o poder político em Sinaloa. E Félix Gallardo era o profissional ideal, um agente policial com acesso direto ao governador, um homem que entendia como o sistema operava por dentro. Por 3 anos, Félix Gallardo foi o aprendiz de Dom Pedro. Ele absorveu tudo sobre o esquema: as rotas de transporte de Culiacán até Mexicali e São Luís, Rio Colorado, como coordenar fazendeiros, transportadores e revendedores. Ele aprendeu a lição mais valiosa. O sucesso não estava na agressão e na violência, mas sim na organização eficiente e em manter os órgãos de fiscalização satisfeitos. Mas tudo mudou em 15 de setembro de 1978. Naquele dia, em meio às festividades nacionais, Pedro Avilés foi emboscado pelo exército mexicano perto de Culiacán. A operação de emboscada durou apenas 20 minutos. Quando tudo terminou, o corpo do Leão da Serra jazia sem vida ao lado de uma caminhonete Ford de 1976. Junto com ele, foram eliminados seu motorista, Juan Manuel Ruiz Soto, e 3 mulheres. A queda de Avilés criou um imenso vácuo de poder. O meio-irmão dele, Luciano Reynosa Pérez, até tentou assumir a liderança, mas Miguel Ángel Félix Gallardo foi muito mais rápido e esperto. Com o apoio irrestrito dos seus contatos políticos e toda a experiência que ele havia acumulado nos últimos anos, Félix Gallardo assumiu o comando da organização. Aos 32 anos, o ex-segurança do governador se tornava o novo chefe do contrabando de ilícitos no México. Em 1980, Félix Gallardo tomou uma decisão estratégica. Ele transferiu seu centro de operações para Guadalajara, Jalisco. Isso não foi aleatório. Guadalajara era a segunda cidade mais importante do México, oferecendo um aeroporto internacional, conexões rodoviárias para todos os cantos do país e uma distância confortável da fronteira, o que permitia operar com menos pressão dos agentes americanos. Foi lá que ele fundou o que ficaria conhecido como o Cartel de Guadalajara, a primeira grande organização estruturada do México. Naquela época, o termo cartel ainda não era usado no país. Quem o popularizou foi a Agência de Fiscalização Americana, a DEA, para descrever essa nova e complexa estrutura que surgia. Até então, os grupos que atuavam no México eram apenas bandos independentes, pequenas redes que operavam sem qualquer tipo de coordenação. Mas o que Félix Gallardo criou era algo totalmente diferente, uma organização centralizada onde todos se reportavam a um único comando. A DEA, então, batizou essa nova estrutura de cartel, fazendo uma analogia com os grandes monopólios que dominam um mercado. Félix Gallardo havia transformado o submundo em uma corporação. Félix Gallardo reuniu 2 aliados fundamentais para colocar seu plano em prática. O primeiro foi Rafael Caro Quinteiro, um homem jovem, extremamente ambicioso e com grande domínio no cultivo e na distribuição em larga escala de erva. O segundo foi Ernesto Fonseca Carrillo, chamado de Dom Neto, um operador experiente, com décadas de atuação no comércio ilegal. Ao lado deles, Félix Gallardo estruturou algo que o México nunca havia visto antes, uma organização altamente hierarquizada, com funções bem definidas e uma cadeia de comando clara. No topo dessa estrutura estavam nomes como Manuel Salcido, conhecido como El Cochiloco, Juan José Quintero Payán, o Dom Juanjo, Pablo Acosta Villarreal, apelidado de El Zorro de Ojinaga, e Juan José Esparragosa Moreno, o lendário El Azul. Em um nível intermediário, operavam figuras que mais tarde se tornariam extremamente influentes, como Amado Carrillo Fuentes e El Mayo. Já na base da pirâmide, ainda em papéis menores, atuavam homens que começavam como simples cultivadores ou executores, entre eles Héctor Palma Salazar, Joaquim Guzmán Loera, os irmãos Arellano e os irmãos Beltrán Leiva. A grande virada veio quando Félix Gallardo transformou completamente a forma de operar esse mercado. Primeiro, criou o sistema de praças, dividindo o território mexicano em regiões específicas, cada uma controlada por um responsável direto, sempre subordinado a ele. Depois, profissionalizou a logística, passando a utilizar aviões,
caminhões adaptados com compartimentos ocultos e até rotas subterrâneas, além de manter uma rede constante de cooptação envolvendo autoridades de diferentes níveis. Por fim, e talvez o passo mais decisivo, Félix Gallardo estabeleceu contato direto com os grandes fornecedores da América do Sul, criando uma ponte internacional que mudaria para sempre o equilíbrio desse mercado na região. No início dos anos 80, o jogo virou completamente. Através do operador de ilícitos hondurenho, Juan Mata Ballesteros, Félix Gallardo fez um contato que mudaria tudo. Gonzalo Rodrigues Gacha, apelidado carinhosamente de O Mexicano, por sua paixão por tequila e mariachis. Gacha era o braço direito do temido cartel de Medellín, liderado pelo lendário Pablo Escobar. El Mexicano precisava desesperadamente de uma nova rota para os Estados Unidos. Seu contato anterior no México havia sido preso no final dos anos 70. Félix Gallardo ofereceu a solução perfeita. Ele faria o transporte da coca colombiana através do México até os Estados Unidos, cobrando uma porcentagem da carga ou um valor pago em dinheiro. Até então, os traficantes locais focavam principalmente em cannabis e material processado. A coca era um segmento dominado pelos colombianos, que usavam as rotas do Caribe. Mas, quando os Estados Unidos intensificaram a fiscalização na Flórida e no Caribe, a rota mexicana se tornou absolutamente indispensável. Félix Gallardo se tornou o primeiro líder mexicano a transportar coca em altíssima escala. Os lucros se multiplicaram exponencialmente. Em meados dos anos 80, o cartel de Guadalajara controlava, sozinho, todo o fluxo de substâncias ilícitas do México para os Estados Unidos. Félix Gallardo era o líder supremo e indiscutível. Em público, ele mantinha a fachada de um empresário pecuarista de sucesso, dono de restaurantes badalados e clubes noturnos. Chegou a fazer parte do conselho local do Banco Romex. Ele vivia em mansões luxuosas e dirigia carros esportivos caríssimos, mas havia um detalhe: ele nunca usava seguranças nem portava armas. Sua verdadeira e inabalável proteção era a enorme rede de funcionários públicos que estavam todos na sua folha de pagamento. Em 1979, a agência americana DEA já o havia incluído em seus arquivos como o maior distribuidor de cannabis do México. Mesmo assim, Félix Gallardo continuava operando com total impunidade. O império que Félix Gallardo havia erguido parecia sólido e intocável, mas essa sensação de invulnerabilidade não duraria para sempre. O início do fim do cartel de Guadalajara começou de forma silenciosa, com a atuação de um agente infiltrado da Agência Antidrogas dos Estados Unidos, Henrique Kiki Camarena Salazar. Camarena nasceu em Mexicali, em 1947. Ainda criança, sua família se mudou para a Califórnia. Ao longo da juventude, construiu uma trajetória marcada pelo serviço público, integrou a Marinha dos Estados Unidos, atuou como bombeiro, depois como policial, até ingressar na DEA em 1974. Em 1981, foi designado para a unidade de Guadalajara, onde recebeu uma missão extremamente delicada. Utilizando sua origem latina e o domínio completo do idioma espanhol, Camarena assumiu a identidade de um agricultor, o que lhe permitiu se aproximar do círculo do cartel sem despertar suspeitas. Durante quase 4 anos, ele acompanhou de perto os passos de Félix Gallardo e de seus principais aliados. Documentou operações, mapeou rotas de transporte, identificou líderes regionais e reuniu informações estratégicas que, pouco a pouco, revelavam a real dimensão da organização. Em 1984, esse trabalho de inteligência resultou no maior golpe de sua carreira. Com base nos dados repassados por Camarena, o exército mexicano localizou e destruiu o Rancho El Búfalo, no deserto de Chihuahua, próximo à cidade de Jiménez. O local abrigava uma plantação gigantesca, com milhares de toneladas de erva cultivadas em uma vasta área. A operação entrou para a história como a maior apreensão de drogas já realizada no México até então. E a partir daquele momento, o cartel que parecia inalcançável começava, finalmente, a mostrar suas primeiras rachaduras. Revelações feitas anos depois indicaram que setores da inteligência estadunidense haviam mantido acordos secretos com o cartel de Guadalajara,
O objetivo seria facilitar o envio de carregamentos de coca aos Estados Unidos, usando parte dos recursos obtidos para financiar operações encobertas na América Central durante o período da Guerra Fria. A ação no Rancho El Búfalo acabou expondo essas conexões delicadas. Henrique Camarena passou a ser visto como alguém que sabia demais. No dia 7 de fevereiro de 1985, por volta das 2:30 da tarde, Camarena deixou o consulado dos Estados Unidos em Guadalajara. Ele seguia para encontrar sua esposa para o almoço quando foi interceptado em plena luz do dia por homens armados, identificados como agentes da antiga Direção Federal de Segurança. Ele foi colocado à força em um veículo e desapareceu. Junto com ele, também foi levado Alfredo Zavala Avelar, piloto mexicano que colaborava como informante. Ambos foram levados a uma residência na rua Lope de Vega, número 881, em Guadalajara. Ali teve início um longo interrogatório que se estenderia por mais de um dia. Segundo depoimentos posteriores, os responsáveis buscavam descobrir exatamente quais informações Camarena havia reunido, o que a agência antidrogas sabia e quem fazia parte de sua rede de contatos. Todo o processo teria sido registrado em gravações de áudio. Relatos apontam que profissionais da área médica foram acionados em diversos momentos para garantir que o interrogatório continuasse, o que mais tarde resultou em acusações formais contra alguns deles. Ao final, tanto Henrique Camarena quanto Alfredo Zavala não sobreviveram. Os corpos foram levados para uma área rural do município de Vista Hermosa, no estado de Michoacán, em uma região conhecida como La Angostura, onde foram abandonados. O episódio marcou um ponto de ruptura definitivo, não apenas para o cartel de Guadalajara, mas para toda a relação entre o México e os Estados Unidos no combate ao contrabando. Os corpos foram descobertos em 5 de março de 1985. A eliminação de um agente estadunidense desencadeou uma verdadeira tempestade diplomática. A agência lançou a Operação Lenda, a maior investigação de sua história. Os Estados Unidos fecharam a fronteira por dias, inspecionando cada veículo e estrangulando a economia da região. O México estava sob uma pressão internacional inédita. O governo dos Estados Unidos exigiu prisões imediatas. Os primeiros a cair foram os sócios de Félix Gallardo. Em 4 de abril de 1985, Rafael Caro Quintero foi detido em uma mansão de luxo na Costa Rica, para onde havia fugido em seu jato particular. 3 dias depois, em 7 de abril, Ernesto Fonseca Carrillo, o Dom Neto, foi capturado em Puerto Vallarta. Mas Miguel Ángel Félix Gallardo continuava livre. Considerado o mentor por trás do incidente, ele era o líder do crime organizado mais procurado do México. Mesmo assim, ele seguiu com suas operações por quase mais 4 anos, protegido por sua rede impenetrável de contatos políticos e policiais. Foi nesse período que Gallardo tomou uma decisão estratégica que moldaria o futuro do crime organizado no México. Mesmo enfraquecido pela prisão de seus antigos aliados, ele promoveu uma reorganização interna histórica. Em uma reunião que se tornaria lendária, o território mexicano foi dividido entre seus principais operadores, dando origem às estruturas que dominariam o cenário nas décadas seguintes. A região de Tijuana foi entregue aos irmãos Arellano Félix. Rumores afirmam que eles eram sobrinhos de Gallardo. Sinaloa ficou sob o controle de El Mayo, ao lado de Joaquim Guzmán Loera e Héctor Palma Salazar. Já Juárez passou para Amado Carrillo Fuentes, enquanto Sonora foi fragmentada entre diversos operadores locais. Enquanto isso, a pressão internacional não diminuía. A DEA, em parceria com a Procuradoria-Geral da República, intensificou a perseguição. Durante 3 meses, agentes da Polícia Judiciária Federal acompanharam cada pista, cada rumor, cada possível movimento de Félix Gallardo. Até que, em 8 de abril de 1989, surgiu a oportunidade decisiva. Segundo o então subprocurador Javier Coelho Trejo, responsável pela investigação, um detalhe aparentemente banal levou à captura. Félix Gallardo teria pedido comida e os investigadores rastrearam a entrega até uma residência de alto padrão na Rua Cosmos, no bairro Jardines del Bosque, em Guadalajara. Ali, finalmente, o homem mais poderoso do contrabando mexicano foi localizado. A operação de prisão foi liderada pelo comandante Guillermo González Calderoni, que, ironicamente,
anos antes, havia sido compadre e parceiro de Félix Galhardo. A ação durou menos de 5 minutos. Quando os agentes invadiram a residência, encontraram Félix Galhardo vestindo apenas um roupão de banho. Ele tinha 43 anos e não ofereceu resistência, nem disparou um único tiro. Ao ver Calderoni, Galhardo teria perguntado: "O que houve, Memo?" Ao que o comandante respondeu friamente: "Não te conheço." Ironicamente, apenas uma semana antes, Félix Galhardo havia jantado com o próprio Calderoni e toda a cúpula da polícia de investigação em um restaurante de luxo. Armas de grosso calibre foram encontradas na casa, mas nenhuma foi usada. A captura foi apresentada como um evento realizado sem violência. Entretanto, em cartas e declarações feitas na prisão, Félix Galhardo afirmou que a realidade foi bem diferente. Ele relatou que os agentes entraram sem mandado de prisão, o imobilizaram e o agrediram, causando até fraturas nas costelas. Seja qual for a verdade, Miguel Ángel Félix Galhardo, o homem que por quase 2 décadas controlou o contrabando de ilícitos mexicano, foi algemado e levado de avião para a cidade do México. No dia seguinte, 9 de abril de 1989, o Ministério Público emitiu um comunicado histórico. Eles haviam capturado o líder do crime organizado número 1 do mundo. Galhardo foi inicialmente encarcerado em um centro de detenção no sul da cidade do México. Lá, ele permaneceu por 3 anos antes de ser transferido para a prisão de segurança máxima de Altiplano. O mais surpreendente é que, apesar de sua prisão em 1989, Félix Galhardo não recebeu sua sentença definitiva por 28 anos. Por quase 3 décadas, ele ficou detido sem uma condenação formal, enfrentando um processo judicial que se arrastou infinitamente. Durante esse tempo, segundo declarações posteriores, ele continuou liderando operações de dentro da prisão, usando telefones celulares, até que foi transferido para instalações de segurança máxima, onde toda a sua comunicação externa foi finalmente cortada. Finalmente, em 2003, Félix Galhardo recebeu sua primeira sentença: 40 anos de prisão por crimes contra a saúde pública, transporte de ilícitos, posse de armas e suborno. Mas o veredito mais aguardado veio em 2017. Após 32 anos de um processo judicial complexo, o Tribunal de Jalisco o declarou culpado pelo sequestro, pelo interrogatório e pela queda de Henrique Kiki Camarena e do piloto Alfredo Zavala Avelar. A sentença foi de 37 anos adicionais de prisão, mais o pagamento de uma indenização de 20,8 milhões de pesos às famílias das vítimas. Félix Galhardo sempre negou ter ordenado o evento de Camarena. Em entrevistas concedidas da prisão, ele afirma que não estava presente durante a ação e que desconhecia os planos de seus sócios. Alguns relatos sugerem que a operação foi executada principalmente por Rafael Caro Quinteiro e agentes ligados a agências de inteligência, e que Félix Galhardo foi apontado como mentor apenas por ser o chefe máximo da organização. Durante seus anos de detenção, ele denunciou ter sofrido maus tratos após sua prisão, o assassinato de seus advogados e o confisco de bens legítimos. Em 2011, sua família chegou a enviar uma carta aberta a uma autoridade pública, denunciando o tratamento desumano em segurança máxima. Posteriormente, ele foi transferido para o presídio de Puente Grande, em Jalisco, onde se encontra atualmente. Aos 79 anos, seu estado de saúde é crítico. Ele sofre de mais de 20 problemas de saúde. É cego do olho direito, surdo do ouvido esquerdo, usa cadeira de rodas e lida com diabetes, hipertensão, pneumonia, glaucoma e depressão severa, entre outros. Segundo laudos médicos oficiais, sua expectativa de vida é de, no máximo, 3 anos. Em setembro de 2022, um juiz federal concedeu a Félix Galhardo o benefício da prisão domiciliar devido ao seu estado precário de saúde, ordenando que ele usasse uma tornozeleira eletrônica de localização. No entanto, por problemas burocráticos com a empresa que fornece o equipamento e a recusa da Guarda Nacional em realizar a logística, sua transferência foi impedida. Félix Galhardo continua no presídio de Puente Grande, onde, ironicamente, trabalha em serviços de jardinagem em troca de 400 pesos semanais, lutando contra a profunda depressão causada pelo confinamento. Em maio de 2025,
A Suprema Corte de Justiça da Nação aceitou analisar um pedido de revisão de sua sentença de 37 anos no caso Camarena. Sua defesa argumenta que houve erros no cálculo da pena, alegando que Galhardo pode estar preso por mais tempo do que foi condenado. O caso está nas mãos da ministra Margarita Rios. A resolução dela determinará se o chefe dos chefes continuará atrás das grades ou se finalmente conquistará a liberdade antes de falecer. A história de Félix Galhardo reflete as profundas falhas no sistema judicial mexicano. Detido em 1989, ele só foi sentenciado em 2017. 28 anos de impunidade que o permitiram continuar operando de dentro da prisão. Por fim, hoje, enquanto agoniza em sua cela, o México enfrenta sua pior crise de violência, com centenas de milhares de quedas nas últimas décadas e estados inteiros controlados por grupos clandestinos, herdeiros diretos do modelo que ele próprio criou. Salve família! A ironia é brutal. O homem que foi um dos mais ricos e poderosos do planeta agora luta contra a solidão e a doença em uma cela, enquanto os herdeiros do seu modelo continuam a expandir o caos. O preço do poder foi alto, e a justiça, quando veio tarde demais. Hoje, a luta do chefe dos chefes não é mais por rotas de transporte, mas sim por uma chance de liberdade antes que sua saúde frágil o impeça de ver a luz do sol novamente. A pergunta final que fica e que define o legado de Félix Galhardo é esta: o que é pior? A violência de quem cria o império ou a corrupção dos que permitem que ele exista? Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva e vire membro do canal. O apoio de vocês é fundamental. Até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal, e você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!